Olá, eu vou discutir nesse vídeo um problema de condução de calor e como que a gente pode resolver esse tipo de problema. Mais especificamente, é esse o problema que eu vou resolver. É um problema cuja incógnita é essa função t maiúsculo de duas variáveis x e t. E o objetivo é encontrar uma função dessa forma que satisfaz simultaneamente todas essas equações. Cada uma dessas equações recebe um nome. Essa equação diferencial parcial é chamada de equação do calor. Essas equações são chamadas de condições de contorno. E, por último, essa é chamada condição inicial. Mas, antes disso, eu vou descrever um problema físico que é descrito por esse conjunto de equações. E o problema é o seguinte. Imagine que vocês têm uma barra de um determinado material, digamos, de algum metal. Cada um dos pontos dessa barra pode ter uma temperatura diferente, que está sendo ilustrada nesse diagrama de cor aqui. Eu vou supor que eu conheço o comprimento da barra, digamos, o comprimento dela é 2. Eu vou supor também que as extremidades dela estão em contatos com reservatórios térmicos, ou seja, objetos muito grandes, cuja temperatura não muda devido a esse contato com a barra, mas que, por outro lado, força a barra, ou as extremidades direita e esquerda da barra, a terem a temperatura dos reservatórios, que eu vou supor que é 0. E, além disso, vamos supor que esse seja o retrato do meu problema num instante, digamos, 0. Então, como essa barra eu estou assumindo que tem uma temperatura não uniforme ao longo dela, essa temperatura não uniforme vai fazer com que calor flua ao longo dela e a temperatura em cada um dos pontos varie. Então, por exemplo, depois de um certo instante do tempo, a temperatura da barra vai esfriar um pouquinho devido a esse contato com os reservatórios e devido ao fluxo de calor dentro dela. Depois de mais tempo, ela esfria mais ainda. E, intuitivamente, a gente sabe que se a gente esperar muito tempo, todos os pontos da barra vão ter temperatura 0, por causa do contato dela com esses reservatórios. Mas o objetivo aqui é a gente descrever esse processo com todos os detalhes, dizer exatamente qual vai ser a temperatura em cada um dos pontos dela, em cada um dos instantes de tempo. Então, para isso, em primeiro lugar, a gente precisa inserir um sistema de coordenadas x para especificar os diferentes pontos da barra. E com esse sistema de coordenadas, eu posso descrever a temperatura na barra por uma função de duas variáveis. Quer dizer, para cada valor de x, ou seja, para cada ponto da barra, e para cada instante de tempo, essa função vai me dizer qual que é a temperatura da barra nesse ponto x, nesse instante de tempo. E a gente vai usar o fato de que essa função satisfaz uma equação do calor. Quer dizer, esse número que eu estou colocando aqui é só para fixar as ideias. Ele vai depender, de maneira geral, das unidades de medida que eu usar para descrever a temperatura, a posição da barra, o instante de tempo, e vai depender também de qual material a barra é feita. Mas, de maneira geral, eu vou ter alguma constante numérica aqui, dependendo de todas as propriedades. E o último ingrediente que a gente vai precisar para resolver esse problema é saber qual que é o perfil de temperatura na barra no instante inicial. Então, eu vou supor, nesse exemplo aqui, que esse é o perfil, quer dizer, para um ponto x da barra, a temperatura é x, mas tudo que eu vou discutir nesse vídeo serviria também se eu tivesse alguma outra função na variável x aqui. Tá. Então, tem muita informação aqui sobre essa função t. É interessante a gente enxergar isso tudo num diagrama, no domínio da função, ou seja, isso é um diagrama em que eu estou representando aqui as variáveis da função, x e t minúsculo. Então, com as informações que a gente tem sobre a função, por exemplo, essas retas verticais aqui, ó, elas correspondem aos pontos em que x é igual a 2, essa reta aqui, são aqueles pontos em que x é igual a 2 e t, o tempo, é positivo. E para esses pontos, a temperatura da barra é sempre 0. A mesma coisa para essa reta vertical, em que x é igual a 0 e o tempo t é qualquer coisa positiva, e a gente tem como dado que a temperatura da barra vai ser 0. Já essa reta horizontal corresponde à condição inicial do meu problema, ou seja, para t igual a 0
e x entre 0 e 2, a temperatura da barra tem que satisfazer essa equação. A temperatura da barra vai ser dada por x. E por último, para todos os valores de x e t dentro dessa região, a função temperatura tem que satisfazer a equação do calor. Em termos de equações, eu terei isso aqui. A temperatura satisfaz a equação do calor. Essas condições aqui são devidas ao fato da barra estar em contato com esses reservatórios. E essa aqui é a condição inicial que eu tenho sobre a temperatura da barra. Então, por isso, o nome que a gente dá a cada uma dessas equações. É importante a gente ter em mente também que essas equações têm que ser válidas só para certos valores de x, e o próprio problema físico motiva isso. Quer dizer, só me interessa que a equação seja satisfeita para x entre 0 e 2, porque é só para esses valores de x que eu tenho pontos da barra correspondentes. Por outro lado, eu só vou considerar valores positivos do tempo, porque meu objetivo é, dada a condição inicial da temperatura da barra, prever qual que vai ser a temperatura no futuro. Então, aqui nessas condições de contorno, eu vou exigir que elas sejam satisfeitas para todo t positivo, mas só para quando x é igual a 0 e x é igual a 2. E por outro lado, a condição inicial deve ser satisfeita para todo x entre 0 e 2, mas o t é 0. E uma última observação, antes da gente passar à solução desse problema, é que tudo que eu vou fazer aqui se aplicaria a uma generalização desse problema, em que essa constante multiplicativa aqui seria arbitrária, o comprimento L da barra seria arbitrário, e também a condição inicial da barra, quer dizer, a temperatura inicial da barra, poderia ser uma função f de x qualquer. Mas enfim, vamos então à solução do problema. E a gente vai começar olhando para soluções da equação do calor e especificamente soluções dessa forma. Quer dizer, uma função t maiúsculo de duas variáveis que é dada por um produto de uma função x maiúsculo só da variável x e uma função tal só da variável t. Então, por exemplo, essa seria uma função dessa forma. É um produto só da função x, da variável x, vezes uma outra função só na variável t. Por outro lado, essa função não seria dessa forma. Bom, nenhuma dessas duas funções aqui é solução da equação do calor, mas então como que a gente encontra soluções dessa forma para a equação do calor? A gente basicamente substitui essa expressão na equação do calor. Quer dizer, eu tenho que pegar essa expressão, derivar uma vez com relação ao tempo, substituir do lado esquerdo, derivar duas vezes com relação a x, substituir do lado direito. Mas observem que, por exemplo, se eu derivar isso aqui com relação ao tempo, o que acontece? Derivada parcial com relação ao tempo. De acordo com essa derivada parcial, essa função aqui, na variável x, vai se comportar como uma constante. Eu vou ter que derivar só essa função na variável t, e a derivada parcial dessa função na variável t coincide com a derivada ordinária da função. Da mesma forma, a derivada segunda dessa expressão com relação a x vai se comportar como? Bom, essa função na variável t vai se comportar como uma constante, no que diz respeito a essa derivada parcial, e por outro lado, a derivada dessa função com relação a x duas vezes coincide com a derivada ordinária de ordem 2 dessa função x. Então, com isso em mente, quer dizer, substituindo essa função aqui na EDP, a gente obtém essa igualdade. Okay? Então, a função x maiúsculo vezes a derivada ordinária da função tal tem que ser igual a 9 vezes a derivada ordinária da função x vezes a função tal. E agora vem um truque para a gente sair dessa situação. A gente simplesmente divide os dois lados da equação pela própria função, x vezes tal. Então, dividindo os dois lados por x maiúsculo vezes tal, a gente tem algumas simplificações e a gente cai nessa igualdade. Então, por que isso é interessante? Agora, nessa igualdade, do lado esquerdo, eu tenho uma função que depende só da variável x minúsculo.
Do lado direito eu tenho uma função que depende só da variável t. E para que essa igualdade se verifique, como essas duas variáveis são variáveis independentes, a única maneira dessa igualdade se verificar é quando essas duas funções são iguais a uma mesma constante. E por conveniência a gente vai escrever essa constante como sendo menos algum número lambda qualquer. E com isso a gente obtém, na verdade, duas igualdades, ou seja, x duas linhas sobre x tem que ser igual a menos lambda, tal linha sobre tal tem que ser igual a menos lambda. E se a gente simplifica essas igualdades, a gente cai finalmente em equações diferenciais ordinárias para a função x maiúsculo e para a função tal, que a gente sabe resolver. Resumindo, o que esse raciocínio mostrou é que se eu escolher qualquer número real lambda, inserir esse número nessas equações, resolver essas equações, multiplicar soluções, isso vai me dar uma solução da EDP dessa forma produto. Ou seja, essa estratégia está me dando muitas e muitas e muitas soluções para essa equação diferencial parcial. Mas a gente não quer satisfazer só a EDP. A gente quer funções que satisfaçam simultaneamente essas três equações, ou esse conjunto de equações do meu problema. Então, o passo seguinte é identificar, dentre as soluções dessa forma produto, quais que adicionalmente satisfazem as condições de contorno. Então, vamos olhar um pouco mais de perto o que soluções dessa forma tem que satisfazer para essas condições de contorno serem satisfeitas. Então, vamos substituir essa expressão nas condições de contorno. E aí a gente obtém essas equações, olha. Então, essa equação aqui, t maiúsculo de 0, t tem que ser igual a 0. Se a função t maiúsculo é dessa forma, então eu substituo aqui x igual a 0, o t é arbitrário, e isso tem que se anular. Então, observem, tem duas maneiras de eu satisfazer essa igualdade aqui. Ou essa função tal se anula sempre, é uma maneira, mas isso não vai me dizer muita coisa interessante, porque se a função tal é constante igual a 0, a função t maiúsculo vai ser constante igual a 0 também, e isso não me acrescenta muita coisa. Então, a alternativa é a gente fazer com que a função x maiúsculo se anule quando o x é igual a 0. E a mesma coisa para essa segunda equação que eu obtenho para a condição de contorno. Quer dizer, a função x maiúsculo tem que se anular quando x é igual a 2. E com isso a gente vê que uma função dessa forma, uma função produto, para satisfazer esse par de equações, quer dizer, a EDP e as condições de contorno, então a função x maiúsculo tem que satisfazer essas duas condições adicionais aqui, e esse conjunto de três equações forma um problema de valores de contorno de 2 pontos, que a gente já sabe resolver. A gente sabe que esse problema só vai ter soluções não triviais para certos valores dessa constante lambda, e mais especificamente para esses valores, os valores da forma nπ sobre 2 ao quadrado, quando n é algum número natural, ou seja, o n tem que ser 1, 2, 3, etc. Para cada um desses valores de lambda, eu tenho uma função x maiúsculo da forma seno de nπx sobre 2, que resolve o PVC. Então, juntando isso, agora a gente quer soluções aqui para o meu problema de condução de calor. Eu quero uma função t maiúsculo de duas variáveis. Então, eu tenho que lembrar que a função tal tem que satisfazer essa equação diferencial ordinária de primeira ordem. Agora, só me interessam esses valores de lambda, ok? Porque só para esses valores de lambda que eu encontro soluções para a função x. Então, para esses valores de lambda, eu posso tomar essas soluções da EDO para a função tal. E obtenho essas funções aqui. Então, se eu multiplico essas funções tal por essas funções x, eu ganho soluções para esse par de equações do meu problema, para a EDP e para as condições de contorno. Então, observem que são muitas soluções, ok? Uma para cada valor de número natural n, que eu inseri nessa expressão, me dá uma solução para essas equações
que eu estou considerando até o momento. Mas eu consigo encontrar ainda mais soluções. Por quê? Porque o problema formado por essas equações aqui é um problema linear e homogêneo. O que significa que se eu somar soluções dessa forma, eu ainda obtenho uma solução do problema. Se eu multiplicar constantes a essas soluções, eu ainda obtenho soluções para esse problema. E, extrapolando isso, se a gente considerar todas as funções que eu obtenho dessa forma, ou seja, escolhendo constantes C1, C2, C3, etc., eu obtenho, a princípio, uma solução para esse problema aqui. Na verdade, quando a gente considera uma série aqui, considera uma soma infinita, a gente tem que ser um pouco cuidadoso. A princípio, a gente tem que tomar cuidado para garantir que a série realmente vai convergir. E convergindo, vai convergir para uma função bem comportada, que vai ter derivadas parciais e vai satisfazer EDP, etc. Mas vamos assumir que isso acontece. Então, vamos assumir que essa expressão aqui está resolvendo essa parte do meu problema, a EDP e as condições de contorno. E com isso, a gente pode atacar a terceira equação do meu problema. A gente pode atacar a condição inicial. Quer dizer, então, eu vou pegar essa minha tentativa de solução do problema, vou fazer t igual a zero nela. Se eu faço t igual a zero, eu vou ter sempre exponencial de zero aqui, esse termo vai ser 1. E eu vou exigir que essa minha tentativa de solução coincida com a condição inicial. Ou seja, eu caí agora nesse problema. Essa série aqui, agora só na variável x, tem que convergir para a função x que está aparecendo na condição inicial do meu problema. Agora, esse é um problema conhecido. Esse é um problema de encontrar as séries de Fourier em senos da função x definida no intervalo que vai de 0 até 2. Resolvendo esse problema, a gente encontra que essas constantes Cn têm que ser dadas por essas fórmulas. Substituindo essas fórmulas na tentativa de solução do meu problema, que era dada por expressão, ok? Então, substituindo os valores de Cn aqui, eu chego finalmente na solução do meu problema como um todo. Então, a solução é expressa como essa série de funções. Então, para ilustrar em mais detalhes, os dois primeiros termos dessa série seriam esses, ou seja, para n igual a 1, essa expressão aqui vai me dar esse termo, para n igual a 2, essa expressão aqui vai me dar esse termo, e assim por diante. Então, é basicamente isso, essa é a estratégia para se resolver esse problema de condução de calor.